Olá pessoal, tudo bem? Mais um prazer estar aqui de volta com vocês, compartilhando algumas reflexões sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um texto que para mim é muito desafiador. É um dos textos mais desafiadores das Escrituras, quando se trata do nosso comportamento e como nós devemos pensar, como nós devemos reagir em algumas situações. Esse texto ele vai estar registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, né? Uma continuação aqui do Sermão do Monte, né? E o tema dessa reflexão vai tratar sobre as solicitudes da vida, né? Não andar ansioso. Eu vou ler aqui a primeira parte, só para a gente começar a pensar sobre isso. Ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, tanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando nós passamos por momentos como esse que nós estamos passando, de uma crise mundial, de uma pandemia, certamente muitos pensamentos vêm à nossa cabeça, né? Então, como que nós nos manteremos com o nosso trabalho, como que nós teremos nossos recursos, mas a Bíblia nos mostra aqui, principalmente nessa passagem, que esses problemas não são problemas tão atuais assim, né? Nós, como seres humanos, sempre nos preocupamos com as coisas, né? E buscamos, pelos nossos próprios meios, adquirir as possibilidades para suprir as nossas necessidades. Mas aqui nesse texto, Jesus deixa muito claro que nós não devemos nos preocupar com isso, né? E na sequência desse texto, ele nos dá aqui dois exemplos muito claros, né? Primeiro falando sobre a ave que se alimenta, né? Que não ceifa, que não planta, mas Deus providencia o alimento para ela. E também dá o exemplo do lírio do campo, que se veste de forma muito formosa, até comparada aqui a Salomão, e Deus também providencia essa vestimenta para um ser que é destruído logo em breve, como é colocado aqui na própria Escritura. Então, algumas lições que nós temos que tirar. Primeiro delas, logo no começo aqui do texto, nós temos que lembrar que nós não somos apenas seres físicos, nós somos seres espirituais. Aqui no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos que lembrar das nossas prioridades. E aí o texto continua dizendo o que nós devemos nos preocupar, qual que deve ser a nossa atenção quanto a isso, né? Ele vai dizer lá que a partir do 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, né? 33, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reveja suas prioridades, né? O que nós temos gastado o nosso tempo com as nossas preocupações, né? Será que nós temos confiado na soberania do nosso Deus em momentos como esse? Será que nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus de providência? Ele diz aqui, é uma promessa aqui, ele está colocando que se você buscar o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. Então, em momentos de crise, em momentos em que nós estamos inseguros ou que nós estamos ansiosos pela nossa sobrevivência, pela nossa subsistência, nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano e Ele proverá aquilo que for necessário para nos manter, né? Então, essa é uma reflexão que nós temos que pensar, né? Nos atentar a como nós estamos lidando em situações em que nos deixam ansiosos. Então, a primeira delas é confiar no nosso Deus, confiar na soberania do nosso Deus, porque aqui é uma promessa. A segunda reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é que uma das formas de nós combatermos essa nossa ansiedade é nós tratarmos dos nossos pensamentos. O texto também fala sobre isso, né? Não de forma direta, mas fica claro aqui quando ele diz que nós devemos buscar. Essa atitude de busca remete a, primeiramente, nós estarmos com os nossos pensamentos voltados para a paz, para a justiça e para o reino de Deus. Então, toda vez que você estiver aflito com alguma situação, que você estiver com pensamentos em coisas que não agradam a Deus ou que tiram o seu foco principal, que é a busca do reino e a glorificação do nosso Deus, vamos lá para o texto de Filipenses. A partir do momento que nós mudamos os nossos pensamentos, essas ansiosidades elas baixam e nós lembramos quais são as nossas verdadeiras prioridades. Então, lá no texto de Filipenses, quero finalizar aqui essa reflexão com esse texto para vocês, lá em Filipenses 4:8, ele nos diz: em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Quando as tentações sobrevierem sobre você, as ansiedades da vida, as preocupações, lembre-se, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e ocupe seu pensamento com coisas boas. Essas são as armas que nós temos outras várias armas, mas essas são as armas que nós, cristãos, temos para combater a nossa ansiosidade, as nossas preocupações com as coisas que nos acometem durante a nossa vida, né? Os nossos dias aqui nessa terra. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa breve reflexão traga aí um momento de iluminação para a vida de vocês. Fiquem com Deus e até breve.